ler o livro de Êxodo, o livro de Êxodo é de autoria de Moisés. E nós hoje estaremos falando sobre uma mãe, a mãe de Moisés. Mas antes de entrarmos propriamente para a mensagem, vamos trazer aqui um contexto de como a história do nascimento de Moisés, o que aconteceu, o que sucedeu quando do nascimento de Moisés. Há um contexto. Israel, nesta altura, está no Egito. O povo de Israel, nesta altura, está no Egito, mas debaixo de uma opressão severa. Israel ficou no Egito durante 430 anos de escravidão, mas é um povo que está no Egito e sobre esse povo há uma palavra. Israel está no Egito, mas sobre ele há uma palavra. Está sobre Israel uma palavra. Qual é a palavra? A palavra tinha sido dada a Abraão. Um dia eu te darei a terra que mana leite e mel. Uma terra que mana leite e mel. Mas também sobre Abraão há uma grande promessa. Deus, quando visita Abraão, diz a Abraão tinha 90 anos por aí. E Deus visita Abraão e diz a Abraão: eu farei de ti uma grande nação. Farei de ti uma grande nação. E Deus disse mesmo: Abraão, eu te constituí como pai de nações. E essa promessa cumpre-se, porque quando Jacó sai de Canaã para Israel, e nós vamos mesmo passar assim, saltear, exatamente para depois convidar a igreja, quando regressarem a casa, vão ter uma olhadela mesmo ao próprio texto, e para entenderem o contexto dessa grande história. Israel sai de Canaã porque José já está em Canaã. José é aquele filho de Jacó que foi vendido pelos próprios irmãos, e quando chega também como escravo, mas quando chega no Egito, depois de algum tempo também de sofrimento, prisão, traído, José é levantado como governador do Egito e começa a reinar no Egito. Então, durante aquele período, 7 anos de fome assolam a terra. E os irmãos de José sobem para o Egito à procura de comida e lá reconhecem José, vamos assim saltar, e José manda chamar a família, e Jacó sobe com 70 pessoas.
Porque aqui é onde começa a se desenrolar a história de mãe de Moisés. Diante desse decreto, uma filha da tribo de Levi casa com um homem da tribo de Levi, que é Joquebede, a mãe de Moisés. O nome dela no verso, no capítulo 2, não aparece, mas se formos mais adiante, no livro 10, no capítulo 6, vamos encontrar o nome dela, Joquebede, a mãe de Moisés. Essa mãe diante, a mãe é tão preciosa, há tantos adjetivos que nós podemos atribuir à nossa mãe. E nesta manhã, mamães da paróquia Mateus e Zacarias Tober, o Senhor quer acrescentar sobre tudo aquilo de bom que vocês já carregam. O Senhor quer acrescentar. O Senhor quer acrescentar diante de todos os adjetivos, diante de todas as qualidades boas que vocês carregam. Deus quer acrescentar mais. Esta mulher, diante daquele decreto, ela não teme, ela concebe e ao nascer nasce um menino. E ela esconde esse menino. Esconde esse menino durante 3 meses, não podendo mais ocultá-lo. A Bíblia não traz o relato. E aqui, vamos começar agora, porque foi apenas uma introdução à nossa pregação. Nós meditaremos no seguinte tema: mães chamadas a alinhar o coração, os corações aos propósitos de Deus. Mães chamadas a alinhar os corações aos propósitos de Deus. Mães chamadas a alinhar os corações aos propósitos de Deus. Deus tem propósitos. Deus é um Deus de propósitos. Ninguém nasceu, às vezes nós pensamos, não, eu nasci com um propósito. Não, eu não nasci com um propósito. Eu nasci para cumprir um propósito. Porque o propósito foi criado primeiro, antes do ser humano. Deus, quando olhou para Jeremias, disse: Jeremias, desde o ventre de tua mãe, antes que nascesses, eu te constituí. Eu te conheci e te dei as nações como profeta. Jeremias, Deus olha para Jeremias, o profeta Jeremias disse: Jeremias, antes de nascer, eu te conheci e dei-te as nações como profeta. Isso é só para dizer o quê? Que o propósito de Deus primeiro, ele cria um propósito e depois nasce um ser humano para cumprir aquele propósito. Então ninguém está aqui apenas porque não nasci no ventre da minha mãe, não. Ninguém está aqui de balela, ninguém está aqui apenas para passar o seu tempo, não. Todo ser humano que nasce nessa terra, ele nasce para cumprir um propósito. Ele nasce para cumprir um propósito. Mães chamadas a alinhar os corações para cumprir os propósitos de Deus. Essa mulher, ela não sabia, mas a atitude do coração dela, o fato dela ter pego no menino, ela esconde o menino, e depois de 3 meses ela já não podia ocultar, porque o bebê cresce, o choro do bebê, a voz começa a se tornar mais audível, a voz começa a ficar um bocadinho mais grossa, o barulho aumenta, então ela já não podia esconder diante daquele decreto que todo menino devia ser, aquela mamãe dava no coração. Como a nossa mãe é tão preciosa. Uma mãe não mede esforços para o bem de sua família. Eu sei que nós, quando olhamos na rua, 4 horas, às vezes estamos a dormir, mas tem mães zungueiras a andarem de cima a baixo, 4 horas sem medir os riscos de ser agredida, de ser assassinada só para sustentar sua casa. Muitas dessas mães, às vezes, a figura paterna já não está lá. É muito mais fácil. Difícil um homem engravidou uma mulher e depois diz: não, eu assumo a responsabilidade.
no Egito. Cresce como um príncipe, sem saber os egípcios que ele seria, quem Deus haveria de usar para libertar Israel do Egito. Depois de algum tempo, Moisés sai. Vamos mesmo convidar a igreja para depois dedicar algum tempo de leitura. Nós vamos ver aqui o cumprimento. Olha o cumprimento. No capítulo 3, verso 7, diz o Senhor: certamente Moisés já está aí. Moisés depois comete um crime. Ele sai, vai para Midian, foge do Egito, fica 40 anos lá. Mas lá o Senhor começa a o preparar para libertar Israel. Tudo por causa da atitude de uma mãe. Uma mãe que tomou uma atitude que se alinhou ao coração de Deus, aos propósitos do coração de Deus. Qual era o propósito do coração de Deus? Libertar Israel da escravidão durante 430 anos. Mas, irmã Suzana, hoje não há necessidade de libertar nenhum povo. Mas, como é que uma mãe vai alinhar o seu coração aos propósitos do coração, aos propósitos de Deus? Como? Existe um propósito maior. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Mas Deus está contando, só pelo fato de uma mãe ser mãe, ela está num lugar, a posição de ser mãe, essa posição, esse lugar que as pessoas olham e veem, não, que é uma mãe, é um lugar privilegiado, é uma posição que uma mãe ela tem capacidade de influenciar. Uma mãe tem capacidade de influenciar. Às vezes vimos as mães quando estão zangadas, dizem: saiu do meu ventre, durante 9 meses eu carreguei, vai ver se não vai fazer aqui, é meu filho, porque há uma autoridade. A mãe está revestida de autoridade, não só da autoridade, mas a capacidade de influenciar o seu filho. E Deus, nesta manhã, ela chama as mães a alinhar os corações aos propósitos de Deus. Como? Influenciando seus filhos de modo positivo, não só a tornar os filhos como bons cidadãos da terra, mas também a tornar os filhos como cidadãos celestiais. Deus não quer que todo ser humano que nasceu nesse mundo, a terra, uma frase de Agostinho diz assim: a terra, o céu, estão preparados para compensar todo o prejuízo que para ele
restaurar por intermédio daquele menino que fez a nascer de Ana. Através de Samuel, Deus ia restaurar o altar. Por quê? Mas é só o pecado? Não. Foi muito mais além do problema. No Egito, com Joquebede, mãe de Moisés, o povo está na escravidão. Está na escravidão. Na antiga aliança, a arca do Senhor, a arca da aliança, representava a presença de Deus no meio do seu povo. Uma vez que a arca estivesse no meio do povo, ela representava a presença de Deus. O povo tinha confiança que Deus está conosco. No entanto, que quando Josué começa a fazer a travessia do Rio Jordão para Jericó, Deus disse: coloquem os levitas à frente com a arca do Senhor. Por quê? Porque a arca representava a presença de Deus. Mas por causa do pecado dos filhos de Eli, por causa da desobediência dos seus filhos, do pecado de Eli, a arca é tomada, é levada pelos filisteus. A glória de Deus é tomada. Há um problema, mas a atitude do coração de Ana de buscar ao Senhor ajusta-se a um propósito de Deus. Uma outra mulher que também, com a sua atitude de coração, ajusta-se aos propósitos de Deus, é Maria, mãe de Jesus. Um propósito maior. O contexto em que Maria foi visitada pelo anjo, a terra jaz no pecado, a terra jaz no pecado, a terra jaz no maligno. Estamos debaixo de uma condenação eterna, que é morte eterna, condenação eterna. Não somos capazes de podermos salvar a nós mesmos. Era necessário que um homem nascesse. Era necessário que Deus se transformasse, Deus se tornasse homem, se fizesse homem para resgatar o homem do pecado. Mas quando o anjo visita Maria, a atitude do coração de Maria se ajusta aos propósitos de Deus. Quando o anjo aparece sobre Maria, salva, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Maria ficou assustada. Mas que saudação é esta? Que saudação seria aquela? O anjo disse: Maria, não temas, achaste graça diante de Deus. Então vem e conceberás um menino e darás o seu nome a Jesus. Este menino será grande, porque ele salvará o seu povo do pecado. A única questão que a Maria colocou: como se fará isso? Porque no seu coração eu estou pronta, mas como se fará isso? Visto que eu não conheço o varão. O anjo disse para Maria: Maria, o Espírito de Deus lhe envolverá com a sua sombra e conceberás. Longe de Maria, até, eu acredito que Maria todos os dias era uma mulher que andava em reflexão. Mas esse menino, mãe Maria cuidou do menino, assim como Ana cuidou do menino, assim como Joquebede cuidou de Moisés. Ana cuidou de mim todos os anos. Quando subisse em Siló para orar, ela levava uma túnica para o seu filho, ela cuidava do seu filho. Mas é uma grande responsabilidade ser mãe. É um privilégio, só que junto com esse privilégio é uma grande responsabilidade. É preciso, há um grande declínio de princípios morais na nossa sociedade. Eu acho que foi o mês passado, num funeral, pela primeira vez na minha vida, eu nunca vi isso. Enquanto a pessoa estava a ser sepultada, jovens com uma coluna na mão. Uma coluna, e o que estava a tocar? Era louvor? Não era louvor, era tudo. Perdão pelas
que não, o Senhor quer acrescentar. Somos uma bênção para nós e nós reconhecemos. Mas Deus, nesta manhã, Ele quer acrescentar. Ele quer acrescentar sobre as mães. Quer acrescentar. Deus não quer que, sabe, não só atitudes boas com relação aos vossos filhos, mas também com os filhos dos outros. Os filhos dos outros. Por quê? Porque às vezes nós vemos mães, os seus filhos têm aquele cuidado com os seus filhos, não é meu filho, preservando imagens, mas com relação aos filhos dos outros, meu Deus, é um problema, degradando a imagem de filhos alheios, de filhas alheias. E você, quando olha, vê, são mães, são pessoas adultas. Nós queremos olhar e ver um referencial. Nós queremos mãe que tenha aquela capacidade de chegar junto dos filhos, também dos outros, trazer uma repreensão, mas de trazer junto de si. Esse é o papel de uma mãe. Não, filho, filha, aqui, você aqui, olha como é que você está. Não, quando a pessoa assusta, a imagem da pessoa, a imagem dos... E você olha, quem está a fazer isso são pessoas adultas. Pessoas adultas. Mas, não, Deus quer acrescentar. Isso são atitudes que Deus quer arrancar. Por quê? Às vezes nós pensamos que a fofoca, que a difamação, isso não é só mães, é mulheres. Não estamos só falando de mães, nossa ênfase hoje é mãe, mas é mulheres. Mas não quer dizer que os homens não sejam fofoqueiros também. Mas a ênfase, a prevalência está em mulheres. Então Deus, nesta manhã, está trazendo um alerta, uma situação. Vem que o assunto está trafegado, então não tem aquela atitude de dizer, vamos parar, vamos resolver esse assunto. Mas o assunto está no domínio de pessoas adultas. E vai passando, e vai passando, e vai passando, e vai passando. Não, Deus não quer isso. Deus quer que nos alinhemos. Deus quer que as mães alinhem os seus corações aos propósitos de Deus. Como? Na salvação, na transformação da sociedade, na moralização da sociedade. Uma vez que o trabalho de base é bem feito em casa, a sociedade não terá um problema, os governos não terão um problema. A reserva moral de uma sociedade é a igreja. Então a igreja precisa cumprir com o seu papel. E nesta manhã as mães estão a ser chamadas a ajustarem os seus corações aos propósitos de Deus. A semelhança de Joquebede, a semelhança de Ana, assim como de Maria. Por intermédio de Maria nasceu Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador da humanidade. Por intermédio de Ana nasceu um grande profeta que Israel conheceu, um dos grandes profetas, que é o profeta Samuel. Foi o profeta Samuel que ungiu a Davi, que depois trouxe de volta a arca do Senhor a Israel. Somos uma grande bênção para nós. Nós precisamos da repreensão de mães. Nós precisamos das disciplinas de mãe. Precisamos. Eu aprendi uma coisa, onde não há disciplina, não há formação de caráter. Onde não há disciplina, não há formação de caráter. O Senhor continua abençoando. Como é que vamos fazer isso? Como é que eu alinho? Porque depois vem aquela pergunta. Não adianta identificar um problema e nós não apresentamos alguns subsídios. Como é que nós podemos? Buscando o conhecimento da palavra de Deus. Buscando o conhecimento da palavra de Deus. Buscando o conhecimento. Tendo uma vida de consagração. Uma vida de consagração. Buscando conhecimento da palavra de Deus. Conhecimento da palavra de Deus. Tendo mulher de oração. Não é que a filha está numa vida na fornicação, a filha está de adultério e ninguém fala nada, mãe está vendo? Não. Tem que haver disciplina, tem que haver correção. O Evangelho não é a marmelada desse mundo, não, disse Charles Spurgeon. O Evangelho é a luz desse mundo, não é marmelada para esse mundo, não.
abençoe cada mamãe ricamente. Tome essa palavra como um acréscimo para aquilo que é de bom que cada uma já carrega. Mas diga, o Senhor nessa manhã me acrescentou, o Senhor nessa manhã me uniu para continuar a exercer o meu papel cabalmente, até que aquele dia Cristo venha buscar a sua igreja. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém?